Começando mais um episódio do V Campus Cast, aqui na edição Agroteens, no Tocantins, em parceria com a GWM, essa empresa que entrega muito benefício também para o homem do campo, lançando agora a caminhonete Power P30, uma caminhonete que entrega muita tecnologia, robustez com preço muito justo, com ótimo custo-benefício. Agora na edição nós vamos falar com Paulo Constâncio, um pecuarista, produtor rural aqui de Palmas, Tocantins, ele que também está no Instagram, fazendo um bom trabalho com a divulgação da pecuária para todos os seus seguidores. Seja bem-vindo, Paulo, muito obrigado. Viu? Muito obrigado por você estar aqui conosco e é uma honra e um prazer de estar aqui contigo. Nada melhor que conversar com um pecuarista aqui na terra da pecuária, que é Palmas, principalmente aqui nesta feira, que é a Agroteens, uma feira maravilhosa que você de casa tem que conhecer. Já fica aqui porque vai ter muito papo bom de família, de filhos, da importância de Deus na vida de um ser humano e também de muito trabalho, de muita pecuária. Já curte e salva a nossa página aí. Paulo, você é de Ribeirão Preto. Eu quero conhecer essa essência. Como que foi a sua vida, a sua infância, como que foi a criação dos seus pais? Fala um pouquinho do Paulo, o Paulo menino lá atrás. Como é que foi isso aí? Legal, Vanderlei. Logo cedo, né, em Ribeirão Preto, os meus avós, meus pais, meus avós eram pecuaristas e agricultores na região de Ituverava, né, perto de Ribeirão Preto, onde eles moravam em Ribeirão Preto, e onde começou esse lastro, esse berço, né, dentro da roça, dentro da cultura, da agricultura e da pecuária. E isso nos encadeou desde criança, desde pequeno, né? Eu costumo dizer que as nossas brincadeiras já eram com os boizinhos, né? Sim. Então isso vai crescendo e essa cultura vai ampliando. E hoje nós estamos aqui no estado do Tocantins, vindo de Ribeirão Preto, já há 14 anos aqui nesse lugar maravilhoso que eu amo. Estou aqui com a minha família, com os meus filhos, e tem sido maravilhoso nessa projeção de trabalho e de vida. Você já tem 2 filhos, é casado há mais de 30 anos, ou seja, tem uma base sólida que com toda certeza foi construída com valores, princípios herdados dos seus pais. É verdade, Vanderlei. Isso daí você falou uma coisa que é muito importante, né? Primeiro, nós temos que ter o princípio de Deus, né? Que isso não puder faltar em nossas vidas. E segundo, nos nossos pais, né? Então, quando nós ampliamos isso para os nossos filhos, nós temos a convicção e a certeza que nós não vamos deixar a herança, nós vamos deixar um bom legado para eles dê sequência naquilo que nós ensinamos e repassamos para eles. E é esse o caminho que eu trilhei para os meus filhos. E hoje, graças a Deus, já estão aí criados, estão trabalhando, estão seguindo a área, estão tomando conta da parte da incorporadora. Então, assim, estão crescendo dia a dia, graças a Deus. Que bom, quando você fala graças a Deus, eu fico muito feliz porque é uma família que tem Deus no coração, tem princípios, tem a base. E a base de uma família hoje é essencial. Nós vivemos num mundo onde a família ela vem se destruindo, né, se esfarelando, infelizmente. E qual que é o principal motivo, você acha, desta perca cultural de manter a família? Na verdade, essa cultura mista, né? Nós somos um país novo, o Brasil é um país novo comparado com outros países, e se misturou, oxigenou muitas culturas diferentes, e principalmente os homens, né, que não têm a relação e a aproximação de Deus, que não buscam a sabedoria dentro do conceito e do conhecimento de Deus, facilmente se cria uma família, se abandona, se deixa e não valoriza isso. E na verdade, hoje eu, Paulo, valorizo, sempre valorizei e sempre irei valorizar. Meu único e exclusivo casamento, meu único relacionamento de casado, meus filhos, e isso eu vou honrar até o final, não deixarei nunca para trás, até porque eu sei que a família é a base de tudo. A tecnologia ela veio para ajudar, não só o agronegócio, como não só a pecuária, como nós estamos aqui hoje, graças à tecnologia, gravando esse podcast. Mas muitas vezes também a tecnologia ela pode, infelizmente, prejudicar. E nós vemos hoje muitos pais e mães
que usam a tecnologia de uma forma educacional errada para seus filhos. A gente vê muitas mães hoje em dia que deixam o filho mais tempo com o celular na mão ou com o tablet na mão do que conversando com a família, do que jantando na hora do jantar com todo mundo, num café da manhã todo mundo conversando, como foi seu dia, que é uma hora também de comunhão, de alimento, é uma hora da gente poder conversar e educar também na mesa, mas a gente vê esse uso da tecnologia muitas vezes exacerbado, muitas vezes de uma forma irregular, também pelos pais e pelas mães. Você acha que a tecnologia, às vezes, ela pode prejudicar a família? Vanderlei, eu tenho toda a certeza que isso pode influenciar numa família para o caminho errado. Por quê? Nós sabemos, como nós estamos aqui utilizando desse meio, né, da internet, da comunicação, isso vai para um lado bom dentro do nosso trabalho. Mas também pode se empregar algo que pode trazer algumas consequências dentro da família, como, por exemplo, alguns ensinamentos errados. Então, por mais que o pai e a mãe passem, os filhos buscam dentro da internet algo oculto que está dentro de uma imagem que aparentemente não traz nenhum prejuízo, mas que vai trazer um trauma numa criança e que no futuro acontece algumas coisas que a gente fica perguntando a nós mesmos. Por que que isso aconteceu? Por que que isso está acontecendo? Mas são frutos plantados no passado através da mídia, através da mídia social e outras coisas mais. Claro que ela não só passa coisa mal, passa coisa muito boa, né? Tem coisas de aprendizado. Hoje nós temos uma busca muito grande dentro do contexto da mídia, mas ela também pode influenciar uma geração ou uns filhos ou qualquer situação a consequências muito graves. Você concorda comigo também que hoje nós temos muitos influenciadores bons? E eu estou aqui te entrevistando justamente porque você é uma pessoa que está influenciando positivamente as pessoas da pecuária e seus seguidores, mas nós temos também muitos desinfluenciadores que estão prejudicando os nossos filhos e o futuro das nossas famílias com muitas desinformações nas redes sociais. E eu não falo desinformação somente em passar alguma informação errada. Eu falo desinformação de passar costumes errados, posições erradas e uma forma até muito errada de convívio com a sociedade. Você acha que existe muitos desinfluenciadores também nas redes sociais? Com certeza. Existem muitos e eles são uma formação de desequilíbrio de uma humanidade. Eu vejo dessa maneira. Porque se facilmente nós estamos aqui hoje na AgriShow, Agroteens de 2026, você andando aqui, você vai ver que vai se perceber algumas coisas diferentes em alguns tipos de ser humano. E por que que ele está dessa maneira? Foi influenciado por algum fato, por alguma passagem que ocasionou na vida dele. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos, com essa geração, e somente direcionar os influenciadores que vão motivar, que vai ensinar e que vai trazer conhecimento para essa geração, que ela possa crescer junto com esse processo. Você que é pai, você que é mãe, toma muito cuidado com as pessoas que o seu filho anda vendo na rede social. E principalmente, toma muito cuidado com quem que você anda vendo na rede social. Porque quando você enxerga algum influenciador e fica assistindo, você não traz ele para dentro da sua casa, você traz ele para dentro da sua cabeça e do seu coração. Quem são as pessoas que você está dando a chave da sua cabeça e do seu coração? São pessoas que traz Deus, são pessoas que influenciam positivamente a sua família, são pessoas que influenciam os bons costumes ou são pessoas que andam desinfluenciando e pregando o caos, trazendo o mau costume para sua vida? Você já pensou nisso? É verdade, Vanderlei. Olha, eu tenho uma netinha de 4 anos. Ela tem o tablet e nós programamos o tablet dela para abrir somente aquilo que nós entendemos que é de conhecimento e é de cultura para ela, porque a criança ela vai hoje tem uma dinâmica muito grande, as crianças já aprendem a mexer com a tecnologia muito desde cedo, e aí elas procurando os influenciadores do mal, já sabem que as crianças já sabem isso, e eles propagam alguma coisa camuflada. Por exemplo, nós temos alguns desenhos, né, que você põe para criança, principalmente os pais quando vai no restaurante, coloca lá o tablet para o filho ficar lá quietinho, para não dar trabalho, ele tá lá bebendo, uma coisa acontecendo, mas ele se esquece que talvez naquele momento que ele tá ali e que o filho tá quietinho, tá trazendo um prejuízo muito grande e que no futuro esse prejuízo vai influenciar negativamente na vida dessa criança. Você sabe, Paulo, eu vejo que a pornografia é um mal da humanidade que ela destrói, como o alcoolismo.
sabe? Sim. A pornografia é um vício. Sim. E antigamente, na minha época, para eu ter acesso a uma revista pornográfica, Sim. eu tinha que me passar por um adulto, mas eu não conseguia. Sim. Ou eu tinha que pedir para um primo meu que era mais velho ou alguém comprar uma revista para mim, ou então eu tinha acesso com um ser humano mais velho, algum homem mais velho, algum primo mais velho. Hoje em dia, a pornografia está na palma da mão do celular, com livre acesso às nossas crianças. As crianças têm acesso 100% a uma pornografia se ela não tiver uma restrição de uma mãe e de um pai olhando diariamente o que ela está tendo acesso ou não na rede social. Como que você é na tua casa? Você tem 3 netas, 3 Sim. netos, né? Sim. Como que é esse controle dos seus filhos e como que você instrui isso para seus filhos e para sua família? Vanderlei, a primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte: nós temos que influenciar nossos filhos a entender o princípio da vida, o que é Deus. Se nós não entendemos de onde a gente vem e o princípio que se formou tudo isso, eles não vão conseguir entender os atropelos e o atropeço do dia a dia. Então a gente tem que passar essas informações e saber o que é certo e o que é errado. Porque vamos lá, você mesmo colocou aí agora no sentido de crianças, né? Nós estamos falando sobre Sim. crianças. Mas quando nós preparamos os nossos filhos, o mundo ele é cruel. Né? Sabemos que o mundo é cruel. Então, se nós não prepararmos os nossos filhos para que eles saibam o que é certo e o que é errado, para que eles não entendam que não é somente assistir ou aprender sobre a sexualidade de forma errada, que se aplica nas redes sociais, às vezes, né? Tem isso. Isso vai trazer um grande prejuízo na frente. Então, isso não é legal. Nós temos que vigiar nossos filhos, e é o que eu faço hoje, primeiro com os filhos e agora com os netos. Falamos de história, falamos de família, falamos de Deus e agora quero falar um pouquinho do seu canal na rede social. Nós temos lá o PS no campo, né? Paulo Constâncio no campo. Eu queria que você dissesse para mim aqui o que você espera passar para o seu público, o que você quer gerar de informação para seus seguidores para contribuir com a vida deles. Vanderlei, nós estamos num momento da agricultura, da pecuária, num momento que não está legal. Todo mundo sabe disso, os números apontam, não estamos num céu de brigadeiro. E para isso nós precisamos, como influenciadores, motivar, incentivar o pequeno, o médio e o grande produtor. Porque o Brasil, o mundo, move dessa área. Não tem como nós comermos se não plantarmos. Então nós temos que estimular, incentivar para que isso vai mudando. Ou seja, só de uma forma que nós podemos seguir esse caminho. Não podemos desistir, não podemos retroceder. Por mais desafios, por mais dificuldades, nós temos que seguir, porque nós sabemos que isso vai mudar. Algum momento vai mudar. E voltando aqui em Deus, eu creio que Deus, tudo é permissão de Deus para que nós pudéssemos estar passando por esse momento, para que nós tivéssemos um grande aprendizado dentro da nossa área, e é isso que eu passo no canal no PS no campo, para que nós entendamos a vida na roça, o dia a dia e o estímulo e o incentivo para que o agricultor, para que o pecuarista, para aquele que mora na roça, siga o seu caminho e lá na frente vai se dar bem. Você que é produtor rural, saiba, eu sei que você está em dificuldade, porque eu sou produtor rural e eu também estou, mas isso vai passar. Nós precisamos de 3 coisas essenciais para ultrapassar essa dificuldade. A primeira é ter muita fé em Deus. A segunda é ter gratidão. E olhar para o lado e ver que tem muitas pessoas que passam fome e que estão muito piores do que nós neste momento. E a terceira, meu amigo, é procurar uma ajuda de um profissional. Porque o Deus capacita as pessoas para você poder procurar e ter assistência técnica. Não faça nenhuma negociação sem ter um bom advogado do seu lado, sem ter um bom consultor do seu lado e um bom contador. Gerente de banco não é seu amigo. Você precisa saber disso. Vai fazer qualquer renegociação, tenha profissionais capacitados do seu lado. Eles sim podem escolher o melhor caminho para você. Você concorda com isso que eu estou falando? Concordo plenamente. As pessoas têm que... Nós, né, que também faço parte disso, as nossas dificuldades que nós estamos enfrentando, baseado nessa base que você acabou de falar agora, nós temos que ser persistente e nós temos que, com fé em Deus, nós vamos vencer e vamos sair do outro lado. Porque se nós não cremos, se nós não trabalhamos, se nós recuamos, isso vai ficar pior. Quando lamentamos, eu costumo dizer assim, não vamos lamentar, vamos buscar.
Porque quando nós buscamos, nós temos a certeza que vamos vencer. Nós temos hoje uma taxa de suicídio muito alta no agronegócio, principalmente no Rio Grande do Sul. O que você poderia dizer para as pessoas que agora estão em dificuldade? Olha, você que está aí do outro lado e está nos ouvindo, assistindo esse canal, existe uma palavra bíblica que eu gosto muito de ressaltar, que é: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e também em mim. Jesus disse isso. O que eu quero dizer? Se você é católico, evangélico, você crê no que está escrito na Bíblia, que você tem esse pensamento dentro da tua vida, porque isso não é por acaso que você está nesse caminho. Isso vai ser a direção de Deus sobre a tua vida e você vai passar do outro lado. Não existe nada que não possa ser mudado. Não existe nada que fique da mesma forma. O gráfico da vida sempre foi e sempre vai ser altas e baixas. Nós não temos um gráfico reto. Por que nós não temos um gráfico reto? Porque nós construímos esses fatos negativos. Então, por exemplo, os fatores políticos, fatores de importação. Peraí, mas eu não influenciei sobre isso. Ok, mas nós fazemos parte de um grupo, de uma sociedade. E esse grupo dessa sociedade, nós precisamos entender que quando um vai para o sul, todos nós vamos para o sul. Quando um vai para o norte, todos vão para o norte. E hoje nós estamos vivendo um momento dentro da pecuária, dentro da agricultura, nós somos no momento da seca. Mas a seca vai passar, pode ter certeza disso. Meu amigo, se você está em dificuldade, saiba uma coisa: nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Até no fundo do poço serve para você aprender algo. E pode ter certeza que se você aprender, é aquilo que Deus precisa que você saiba para sair do fundo do poço. Tenha muita fé em Deus, gratidão na sua vida, perseverança, que você tenha certeza, é cíclico e tudo vai passar. É só ter fé em Deus. Meu amigo, são 2 filhos homens. Como que é ser pai de homem do agronegócio? É muito bom. Eu fico feliz e mais feliz ainda quando eles nos dão as netas, né? E as 3 netinhas é um prazer. A Alice está com 4 anos e tem agora nasceu a gêmeas, está com 20 dias. É um prazer enorme. Meus filhos, graças a Deus, como eu disse, né? Coloquei eles no caminho e hoje eles só me dão prazer, porque isso foi trabalhado para que isso tivesse nesse ponto. Ser pais de homens verdadeiros, preparados para enfrentar esse mundo. Você, pai do outro lado, vai ter prazer. Agora, tem muitos pais que muitas vezes fica na internet, fica assistindo um jogo e não tem o tempo para dedicar com seus filhos. Dedica ele, leva ele para uma igreja, leva ele para conhecer uma palavra de Deus, o princípio de tudo isso. Senão ele não vai conseguir dar um bom homem no futuro e a produção que necessita. Você, já com 56 anos, 2 filhos, um com 29, um com 26, 3 netos. Eu sempre falo o seguinte: criação de filho é para o filho, mas é mais para o pai. Não existe uma aposentadoria com um filho mal criado. Você pode se aposentar financeiramente, sim. Agora emocionalmente jamais. Você, quando tem um filho mal criado, o seu telefone toca no final da noite e você não sabe se ele está preso, drogado ou se mataram. Se você quiser se aposentar, saiba, você precisa educar o seu filho e investir na educação dele. Não por ele não, por você mesmo. Só assim você vai conseguir se aposentar emocionalmente. Porque financeiramente, viu, Paulo, é fácil. Financeiramente aqui no Brasil é o país da oportunidade. Sim. É só trabalhar que você vai se aposentar financeiramente. Verdade. Agora, emocionalmente, meu amigo, é difícil e exige dedicação e investimento em educação. Você concorda comigo? Completamente. Se nós não fazemos isso, investimos nos nossos filhos, como que nós vamos ter resultados? Ou seja, a aposentadoria, ela é uma aposentadoria precoce, facilmente nós vamos ter algum outro tipo de problemas. Então, quando nós somos de fato aposentados com os nossos filhos, nós vamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Agora eu quero fazer uma última pergunta para você. Eu conheço muitas pessoas que querem entrar na rede social e elas falam para mim: Vanderlei, mas é difícil, que me chamam de blogueirinho. E as pessoas são novas, é difícil porque tiram sarro de mim. E aqui eu tô vendo um senhor de 56 anos de idade, pecuarista, que tem 2 filhos, um de 29 e um de 26, tem 3 netas, entrando agora na rede social. Como que foi essa entrada na rede social e como é que foi o recebimento disso pela tua família?
Na verdade, eu sempre gostei, né, de falar, eu sempre gostei de me expressar de uma maneira educativa, né? Então, com a família não foi surpresa, porque sempre quando a gente vai em casamento ou qualquer situação que tem, facilmente eu sou introduzido nesse meio. Mas para mim tá fazendo hoje, como você disse, blogueirinha, essas coisas todas, nada disso me importa. Até porque o intuito do canal PS no Campo hoje é exatamente para levar para o agricultor, para o pecuarista, uma palavra de esperança, de fé, e que ele possa continuar e seguir e ter o sucesso nos seus objetivos. Inclusive, lá no meu canal mostra algumas situações que eu enfrento no dia a dia da fazenda, como mão de obra, trator que quebra, isso, aquilo, outro, mas no final todos estão vendo que nós temos êxito e sucesso no final. Antigamente segurava o funcionário no grito e com dinheiro. Hoje em dia, para segurar funcionário, você tem que dar ambiente bom. Ele tem que se sentir no ambiente certo, sim. Ele tem que ter ações dentro da propriedade que seguram ele ali, porque não é só moradia. Sim. Ele tem que ter uma morada digna, sim. Uma casa digna para a esposa morar e para os filhos morar, acesso à escola para os filhos e também uma internet para ter um entretenimento para a família, fora outros entretenimentos que tem que ter. Você acha que a pecuária evoluiu nisso ou você acha ainda que os produtores rurais deixam a desejar no quesito ambiente de trabalho para o produtor rural? Eu ainda acho que deixa a desejar. Eu vejo lá na minha propriedade, nós temos lá casa de caseiro, com ar-condicionado, com internet, tudo isso que você acabou de falar agora. E se ele não tiver, por exemplo, uma geladeira, a gente faz questão de comprar uma geladeira para ele, dar um mínimo de qualidade de vida para que ele se sinta tranquilo, estabelecido, porque não tem como ninguém, um pai de família, morar num local que não tem o mínimo de conforto para ele colocar a família dele. Então, às vezes, eu vou em algumas propriedades de amigos ou alguns lugares que a gente tem visitado e isso não tem acontecido em alguns lugares. E aí o proprietário da fazenda, mas eu tô com um problema disso, daquilo. Foi-se o tempo que nós brigávamos e pagávamos quem pagava mais. Não, hoje a informação está chegando a todos, né? Graças a Deus está chegando a todos. Então nós temos que dar o mínimo necessário, além do mínimo necessário, o afeto, o carinho com aquela pessoa, entender os momentos difíceis, porque às vezes, como ser humano, todos nós temos um momento difícil, às vezes problema de saúde, às vezes problema familiar, e aí a gente tenta também ajudar isso, né? Então esse é o caminho que a gente tem feito e tem dado certo dentro da fazenda. A mão de obra no campo está cada dia mais difícil, mas tem muito produtor rural que reclama de mão de obra, mas quando vai ver não dá uma morada digna. Não sabe o sonho do seu funcionário, não sabe sequer chamar o funcionário pelo nome. Tem muito produtor rural que, infelizmente, não pensa na esposa do funcionário. Verdade. Ou seja, o funcionário trabalha o dia inteiro e a esposa fica lá numa casa de pau a pique, sem um ar-condicionado, sem ter acesso sequer a uma internet. Quando o marido chega da roça, claro que a esposa está com o saco cheio e fala que quer ir embora dessa fazenda. E o marido, ele não vai contra a esposa. E daí perde o funcionário e fala, no agronegócio não tem mão de obra. Ou seja, meu amigo, você quer ter mão de obra, valorize seu funcionário, mas não é valorizando só no salário, não. Dê uma vida digna para ele, para a esposa e para os filhos. Pense que precisa ter uma escola perto para os filhos dele, porque você também precisa ter um país melhor. E no país não vai viver só o seu filho, vai viver os filhos do seu funcionário também. É verdade. Conversei com o Paulo Constâncio, um cara excelente, um produtor rural pecuarista que está com um canal agora, que está educando muitas pessoas, trazendo a paz, trazendo um acalento, uma conversa que acalma. E eu queria agradecer muito você por ter participado, mas principalmente quero deixar que você faça agora um último recado. Vanderlei, o meu recado é uma honra e um prazer novamente de estar aqui contigo. Eu vejo que esse momento é ímpar, um momento que Deus marcou para que nós estivéssemos aqui junto. E eu quero aqui passar para quem estiver do outro lado que continue assistindo Vanderlei Campos, continue assistindo o PS no Campo e tão outros bons profissionais que estão aí para falar uma palavra de calento, uma palavra de ânimo, uma palavra de saúde, de felicidade e que nós cada vez mais podemos agradecer a Deus por esse momento. E você tem que gostar e amar aquilo que você faz. Pessoal, eu tô aqui com o Paulo agora,
Agora são 19h20 da noite. Já fechou toda a feira lá fora. Nós continuamos com o podcast. Sabe por quê? Porque o Paulo falou, Vanderlei, eu tenho algo interessantíssimo e eu quero falar. E eu vi que ele é um cara sério. Ele é um cara que traz um acalento para o produtor rural. Então, para nós não temos limite. Esse é o 5º podcast que nós gravamos hoje. E se gravaria o 6º e o 7º, sabe por quê? Porque eu amo aquilo que eu faço. E é uma satisfação ter você aqui, Paulo. Muito obrigado. Para você que não conhece o Paulo, já segue lá, @PS com P, PS no Campo BR. BR de Brasil. @PS no Campo, BR de Brasil. Segue o Paulo lá, que você vai ter boas lições e uma boa conversa, pecuarista ou qualquer pessoa da cidade. Eu quero agradecer muito, meu querido. Obrigado, Vanderlei. Obrigado de coração por ter vindo aqui. E eu quero convidar você que está aí em casa agora a entrar no Instagram, @GWM Brasil, e conhecer as soluções e os carros que a GWM está trazendo para o produtor rural, o homem do campo. Nós temos a Raval H9, uma SUV de 7 lugares, que ficou em primeiro lugar de venda no mês passado. Este lugar, segundo lugar, despontando bico a bico ali, está trazendo muita tecnologia num preço justo. Nós temos o Tank 300, um baita de um Jeep que faz 0 a 100 em 6,8 segundos com 384 cavalos, híbrido. E nós temos a picape Power P30, uma picape que traz tecnologia, robustez, conforto, com ótimo custo-benefício. Se você não conhece a linha 4x4 GWM, passa na agência mais próxima a você e já agende o seu test drive. Quero agradecer a você que ficou com nós até este momento. Pedir para que, se você gostou do nosso episódio, curte, compartilha, já comenta e já segue a gente nas redes sociais, né? @Vanderlei Campos no Instagram e Vanderlei Campos Júnior JR no YouTube. Meu muito obrigado e até o próximo episódio. Tamo junto, pessoal!